Bem, galera, nessa terceira aula sobre Idade Moderna a gente começa o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural ele é o momento mais importante da história da arte no Ocidente. Ele vai ser movimentado pela burguesia, financiado pela burguesia, porque dentro daquela ideia da introdução que a gente disse, da burguesia tentar mudar o mundo todo à sua volta, o Renascimento Cultural é o começo da transição da cultura. E por isso ele é considerado uma transição entre a prática feudal e o que vai ser a prática capitalista. Ele faz parte desse contexto, onde os hábitos feudais cada vez mais vão sendo deixados de lado e a gente começa a transitar para o capitalismo, que vai estar bem firmado realmente lá na frente na história contemporânea. Porque a história moderna, na verdade, ela pode ser considerada assim como uma grande transição entre a lógica feudal e a lógica capitalista. Ele vai se iniciar na Itália, por causa do contato mais facilitado que a Itália tem com o Ocidente, mas também porque a Itália tem uma herança maior de obras artísticas do Império Romano. E ele vai ser um grande resgate de parte dos valores greco-romanos. É claro que o nome Renascimento Cultural, a gente não pode tomar ele como uma significância de que a Grécia e a Roma elas ressurgiram na Europa. Isso é impossível historicamente, mas alguns valores pregados pelos gregos e pelos romanos, esses sim vão ser retomados. E o principal desses valores é o antropocentrismo, que significa o homem no centro, que tentava substituir o conceito teocêntrico, que até então existia na Europa medieval, que significava Deus no centro. Mas tentar entender o antropocentrismo como uma descrença em Deus também é errado. Na verdade, o antropocentrismo ele significa que os homens passavam a valorizar a criatividade, a inventividade, a capacidade humana de mudar o universo. Era acreditar que seria o ser humano que mudaria o mundo à sua volta, e não a vontade divina. Na verdade, o antropocentrismo ele até concorda com um princípio bíblico, que é o livre-arbítrio. Outras características muito importantes também, mas todas elas conseguem ser resumidas no antropocentrismo, é o racionalismo, a busca de pensar com razão. O humanismo, que é a tentativa de entender o ser humano como ele realmente é. O cientificismo, onde o conhecimento passa a ser baseado em provas e não mais somente na fé. E o hedonismo, que é a busca da felicidade, através da crença de que o homem deve ter sim prazer na vida. Já que a ideia dos prazeres, ela foi muito reprimida durante a Idade Média. Como contexto, a gente tem um rompimento com a lógica feudal justamente por causa da burguesia. A burguesia está em ascensão. O crescimento comercial que ela consegue, o seu poder econômico, faz com que ela queira que surja uma nova cultura na qual ela não é uma classe submissa. E essa burguesia ela vai conseguir se aproveitar de um contato muito forte que existe com o Oriente a partir das cruzadas, já que se tomava mais contato com o que era o Império Bizantino e com o que era a civilização árabe, que tinha um desenvolvimento tanto artístico quanto científico diferenciado do que tinha acontecido na Europa na Idade Média e que não tinha sido tão controlado pela Igreja. A gente também tem a ideia do renascimento urbano e comercial contribuindo com novas relações de trabalho que não podem mais ser resumidas somente nas relações feudais do campesinato. Agora nós temos as cidades, temos os artesãos, uma série de outras profissões. E aí a burguesia ela vai se comportar como mecenas, ou seja, ela vai financiar esses artistas, pensadores, filósofos e cientistas para que eles produzam essa nova cultura. E se existe um aspecto realmente contrário à religião, é o anticlericalismo. Os renascentistas, de maneira geral, vão ser críticos à ideia do modo como a Igreja Católica conseguia interferir na vida de todas as pessoas, mas isso é um movimento que se coloca contrário à hierarquia religiosa e não contra a fé. O desenvolvimento da arquitetura renascentista, e assim como de suas outras artes, é um pouco baseado na arquitetura gótica, que até tinha uma base na românica, que faz parte do contexto da Idade Média, e também nas pinturas do Giotto, que para muita gente é um renascentista, e para outros é um pré-renascentista, mas o Giotto seria um grande mestre para esses artistas, já que ele traria de volta questões como um apreço maior pela retratação da anatomia humana, uma ideia de perspectiva. A pintura é a maior das artes destacadas do Renascimento Cultural, e as suas grandes características são o retorno da perspectiva, da ideia de profundidade, o uso do claro e do escuro para demonstrar contraste, um realismo maior baseado num grande estudo da anatomia, não só humana, mas de como dos outros seres vivos também,
a impressão de relevo e muito importante, os pintores do Renascimento cultural têm características individuais, o que não acontecia na Idade Média, já que na Idade Média os pintores sequer assinavam seus quadros, já que o pintor era considerado um simples instrumento de inspiração divina. A obra, na verdade, pertencia a Deus. E isso para todas as artes. Então, o pintor renascentista, ele tem a sua característica individual colocada no quadro, e isso é muito bem marcado. Enquanto que o pintor medieval, por excelência, é aquele que consegue simplesmente copiar seu mestre. Então aqui se valoriza essa evolução técnica individual que cada pintor, que cada artista vai conseguir imprimir à arte. Aí os pintores mais importantes, mas acho com uma concepção religiosa muito realista e de forte influência religiosa em toda a sua obra, como é o caso aqui da obra Trindade, onde nós temos Jesus Cristo, Deus colocado atrás da cruz e, na verdade, o Espírito Santo, que estaria em todo lugar. A expulsão de Adão e Eva do paraíso. Piero della Francesca, ele trabalhava com uma ideia geométrica em relação aos corpos humanos. Você pode reparar que o corpo dele, que os corpos montados por esse pintor, eles podem ser separados em parte mais facilmente, e também se destaca muito pelas cores intensas que empregava nas pinturas. Sandro Botticelli, um grande estudioso da cultura greco-romana, como mostra esse quadro Nascimento de Vênus, e a primavera, já que as estações do ano eram deusas para os romanos. Natividade mística, o que demonstra que ele também trabalhou com obras de cunho cristão. Leonardo da Vinci, provavelmente o pintor mais famoso da história humana, mas a verdade é que ele pintou muito pouco, apenas 13 quadros, devido ao fato dele ser um gênio muito completo, se dedicar a várias artes e várias ciências, mas, além da pintura, ele se destaca muito como um desenhista de observação. Aqui, na verdade, um desenho de observação de Leonardo da Vinci sobre o estudo de anatomia, o homem vitruviano, um dos grandes símbolos do Renascimento. Mona Lisa, provavelmente o quadro mais famoso do mundo. E, não contente, a Santa Ceia, o segundo. Rafael Sanzio, considerado o mais perfeito dos pintores e o exemplo de grande academicista, de estudo e detalhamento da técnica. Ele vai ser muito destacado por suas harmonias, formas e cores, e também pela sua série de Madonas. Toda pintura que traz Maria com o bebê Jesus no colo, ou ao seu lado, Jesus criança, é chamada de Madonna. Aqui temos a Anunciação, um dos quadros de Rafael quando ele ainda estava aprendendo a pintar. A gente vê que ainda não é o grande destaque dele. E aí, uma série de Madonas. Michelangelo, o mais destacado escultor da história, mas que também se dedicou à pintura. Quanto à pintura, ele parece desaparecer um pouco perto do Leonardo da Vinci e do Rafael Sanzio, que são mais famosos nessa arte, mas mesmo assim é ele que recebe a incumbência de pintar a Capela Sistina, o centro da Igreja Católica. Tintoretto, por muitos considerados como o último pintor do Renascimento, ou o primeiro do Barroco, devido ao aspecto dramático que imprime suas cenas, mas um dos outros grandes destaques dele é o fato dele escolher ângulos incomuns para cenas famosas. Tiziano, um dos primeiros a utilizar tinta a óleo, gerando um grande efeito de luminosidade. Ele vai retratar temas muito diversos, paisagens, temas religiosos, mitológicos e até mesmo retratos. E agora temos uma série de pintores do que nós podemos chamar de Renascimento do Norte ou Renascimento holandês. Bosch, Pieter Bruegel e Albert Durer, que se dedicou a uma arte considerada menor na época, a xilogravura, a capacidade de gravar placas de metal e fazer com que essas placas quentes marcassem a madeira, mas ele também era um pintor muito realista.